Mensagem de hoje: desobediência. Mensagem ilustrativa de uma história de um homem que ele se encontrava trabalhando no sol árduo, no sol bem quente, ele e outra pessoa. Uma outra pessoa, ele trabalhava, mas ele sempre esperava no Senhor Jesus Cristo. Ele sempre esperava que o Senhor Jesus Cristo ia mudar e tirar ele daquela situação. O outro, por ser mais arrogante, o outro rapaz, ele achava assim que ele não dependia de ninguém, ele não dependia de ninguém e ele era a autoridade. Ou seja, nos pensamentos dele, né? E aconteceu que ele trabalhando no sol bem quente, e aquele dia ele desanimou. E ele diz para o companheiro dele que ele não ia mais trabalhar daquele jeito, ele queria sombra e água fresca. E ele pegou e começou a questionar e falou assim que ele não dependia daquele ali, se ele sair daquele lugar ali, ele ia arrumar um lugar melhor. E ele começou a questionar e ele foi falando muitas coisas e o amigo dele pegou e falou: não fala isso, isso aqui é uma fase, isso passa. E ele falou assim: não, isso não passa não, você vai ficar pro resto da vida desse jeito. E resumindo, ele pega e diz assim: eu vou embora de um jeito ou do outro, do jeito, qualquer tipo de, eu vou embora, não quero mais. E o amigo dele pegou e diz que não, pelo menos fala, se Deus quiser você vai, se Deus não quiser você não vai. E ele falou: se Deus quiser eu vou, se Deus não quiser eu vou do mesmo jeito, eu vou embora. E ele brabo. E aí Deus pegou e uma história ilustrativa transformou ele em um sapo. E ali Deus realizou o desejo dele nessa história, que ele se transformou em um sapo e foi morar, né, na lagoa e tomar ali banhos de águas frescas, né, e ficar na sombra e água fresca do jeito que ele queria, sombra e água fresca, né, e sair fora do ar. E ali ficou por 7 anos. E esses 7 anos Deus voltou ele de novo a ser personagem dessa história, e ele voltou a trabalhar praticamente no mesmo local, e ele voltou meio arrependido e voltou ali, trabalhou por uns tempos, só que ele não queria demonstrar. Só que acontece que depois que ele passou de uns tempos, ele esqueceu que ele morava numa lagoa, ele esqueceu que ele viveu 7 anos aprisionado ali no corpo de um sapo. E ele pegou e começou a questionar de novo a vida dele. E aí o amigo dele, mesmo praticamente local, e eles trabalhavam em caçando, né, cavando buraco, fazendo vários tipos de serviço no sol árduo, né? E acontece que ele questionou de novo e falou que ele não aguenta mais a vida, ele vai embora. Ele já mudou, ficou mais calmo, não, eu vou embora. E ele pegou e falou assim: rapaz, lembra o que aconteceu contigo. Ele falou assim: se Deus quiser eu vou embora, e se Deus não quiser, olha a lagoa ali, eu volto de novo a ser sapo, mas eu não mais vou viver essa vida. Então, moral da história, muitas pessoas estão querendo viver como sapo, quer viver paralisado, mas ele não quer desfrutar, trabalhar. E aquele outro rapaz, depois que ele foi transformado em sapo mais um período, aquele outro rapaz continuou na tarefa dele, trabalhando, e na escavação dele, ele conseguiu achar, né? Achar aquela pedra preciosa, né? Diamantes, ouros, ali, e ele ficou milionário. Então saiu daquela zona de sofrimento que ele vivia, naquele sol quente, naquele sofrimento todo que ele vivia. Mas ele pagou o preço em sentido assim, ele sofreu, mas ele comeu do suor do rosto dele, ou seja, ele teve o gozo. O outro continuou como um sapo. Também na Bíblia aconteceu um fato semelhante a este, como o rei Nabucodonosor e como os tantos mais, porque teve um homem que pegou e praticamente o rei Nabucodonosor, ele clamou e achou que ele não dependia de ninguém, e ele achava que ele era um Deus, ele achava assim que ele era maior de todos, a autoridade de todos, e começou a se exaltar e
e começou a buscar cada vez mais o ego dele. E chegou uma hora, um ponto que ele achou que ele falou que não dependia de ninguém, ele que era o Deus, até mesmo estátuas era feito, né, para adoração a ele. E resumo da história, ele também foi transformado em um bicho e ele ficou 7 anos. Só que diferente, o rei Nabucodonosor reconheceu que somente é Deus que tem autoridade, somente Deus tem o poder, somente Deus tem a majestura, somente Deus que pode mudar o cativeiro daquela pessoa. E aconteceu que depois que ele voltou da transformação, que ele se transformou praticamente em um bicho, né? Ele viveu, cresceu as unhas, cresceu os pelos, e ele viveu um período também de 7 anos. Então, essa outra história não é fato verídico, que eu contei atrás, mas só para lembrar que muitas pessoas estão vivendo como, quer viver como sapo o resto da vida, entendeu? E acontece que Deus, ele coloca uma rédea curta naquela pessoa, e a pessoa não aceita e começa a querer viver achando do jeito dela. E às vezes a gente não sabe o jeito de nós viver. E a partir da hora que o rei Nabucodonosor, ele reconheceu que só Deus podia mudar a situação dele, ele foi restaurado. Então nós vamos orar, meu eterno, soberano Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo sobre a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar essa pessoa, abençoar a mim. Oh meu Deus, que o Senhor possa restaurar e transformar, porque sem o Senhor não somos nada, mas com o Senhor nós tudo pode, tudo posso naquele que nos fortalece, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Meu Deus, que o Senhor possa nos restaurar, nos transformar. Nós sem o Senhor não somos nada, mas com o Senhor nós tudo pode, tudo posso naquele que nos fortalece, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus te abençoe, você e sua família.